Olá, pessoal! Afinal de contas, o que está acontecendo no mundo? Será que estamos sendo vítimas de um ataque alienígena? Será que naves espaciais de outra dimensão estão visitando o nosso planeta, adentraram na nossa atmosfera e estão sobrevoando o nosso espaço sideral e preparando um ataque com tecnologia extraterrestre? Será que finalmente a pergunta que a humanidade faz há milhares e milhares de anos, afinal de contas, estamos sós no universo, finalmente foi respondida? O governo norte-americano, sob o comando do presidente Joe Biden, declarou abertamente que derrubou um balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano e colocava em risco aeronaves civis. Um objeto voador que invadiu o espaço aéreo americano desencadeou mais novo incidente diplomático entre Estados Unidos e China. Inicialmente, a ordem foi dada pelo presidente Joe Biden para derrubar aquele balão que sobrevoava há vários dias o céu americano. Porém, a ordem não foi cumprida porque poderia ameaçar civis. Quando finalmente o balão dirigiu-se para uma parte do oceano, caças americanos foram lá e derrubaram o balão. Do tamanho de 3 ônibus, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os caças americanos estavam prontos para derrubá-lo, mas o presidente Joe Biden ficou preocupado com os destroços que despencariam do céu. Em contrapartida, o governo chinês afirmou categoricamente que aquilo era uma aeronave não tripulada que fazia parte de estudos meteorológicos que simplesmente perdeu o controle por causa de rajada de ventos e entrou no espaço aéreo americano. E ficam ali do lado. Pequim afirma que o balão é realmente chinês, mas civil. Faz pesquisas científicas e meteorológicas. Posteriormente, mais 3 OVNIs, objetos voadores não identificados, foram derrubados por aeronaves. 2 dos objetos foram derrubados por caças americanos. E um que estava na fronteira entre Estados Unidos e Canadá foi em conjunto. Caças americanos com caças canadenses foram e derrubaram aquele objeto. A Força Aérea Americana abateu hoje mais um objeto voador não identificado. A origem e a finalidade desses objetos ainda são um mistério. Neste momento, as forças de defesa dos Estados Unidos e Canadá fazem buscas pelos destroços de outros 2 objetos não identificados. Um dos objetos, segundo o governo, é do tamanho de um carro, outro era um objeto cilíndrico e outro mais octagonal. A fronteira com o Canadá teria o formato de um octógono, ou seja, um artefato voador com 8 lados. E o mundo passou a especular, os governos também. Afinal de contas, qual a origem desses objetos? Será que são naves alienígenas? Será que estamos sendo invadidos por tecnologia de outro planeta? Os ETs invadiram a Terra? Agora, pense bem comigo, pessoal. Não é de se estranhar que fora o balão, que foi comprovado que é de origem chinesa, os 3 outros objetos, até agora não se sabe a sua origem, de que país são, já foram divulgados pelo governo norte-americano, ou seja, o governo, através do seu Departamento de Defesa, perseguiu com aeronaves, abateu, caiu no mar, não sabe a sua origem e já foi divulgado rapidamente para o mundo. Inclusive, o Departamento de Defesa americano, através de seu porta-voz, declarou abertamente que o governo norte-americano ordenou a derrubada de 3 objetos voadores não identificados que caíram no mar. Whether it's state-owned or corporate-owned or privately-owned, we just don't know. Pessoal, se você costuma ver jornais, reportagens, sabe que quando se trata de OVNIs, qualquer governo no mundo que persegue com aeronaves, eles negam, pessoal. E se por acaso abater um objeto desses, tem o quê? O exército cerca aquele local, eles pegam, eles recolhem, investigam
E décadas depois é que ele declara abertamente, pessoal. Pela primeira vez em 50 anos, o avistamento de OVNIs foi debatido em uma audiência pública no Congresso. Deputados interrogaram autoridades do Departamento de Defesa. Viram aí, pessoal? Pela primeira vez em 50 anos depois é que estão debatendo abertamente sobre o assunto. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou 3 vídeos que revelam fenômenos aéreos não identificados. Nos áudios, pilotos da Marinha Norte-Americana se surpreendem com as imagens. As imagens não são novas, foram feitas em janeiro de 2015 e novembro de 2004. Ano passado, o governo dos Estados Unidos havia confirmado a veracidade dos vídeos, mas faltava ao Pentágono liberar o acesso às imagens. Viram aí, pessoal? Quer dizer que uma imagem foi feita em janeiro de 2015, há 8 anos atrás, e a outra imagem em novembro de 2004, há cerca de 19 anos atrás, e tinha que primeiro o governo americano confirmar as imagens e depois o Pentágono liberar. E o que se estranha é que prontamente já foi divulgado sem saber sua origem ainda. Será que eles estão sabendo de alguma coisa que está por vir? Ou fizeram algo de escondido na calada da noite e para desviar o foco estão com essa conversa de que os ETs estão invadindo a Terra para desviar a atenção? Longe de mim pensar tal coisa, mas quem sabe, não é? O que está acontecendo? A verdade é que o governo norte-americano, sob o comando do senhor Joe Biden, está enfrentando um problema muito sério, pessoal. Estão sendo acusados de ter explodido o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que abastece tanto a Alemanha como boa parte de toda a Europa. Recentemente, houve a explosão do Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, o que são gasodutos da Rússia que abastecia tanto a Alemanha como boa parte da Europa. Para você ter uma ideia, o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 saía da Rússia, de Moscou, abastecia 40% de energia da Alemanha e 25% de toda a Europa. E houve uma sabotagem, pessoal. Houve uma sabotagem. Alguém explodiu esses gasodutos, uma avaria grande demais, uma sabotagem, e até então ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois da guerra da Ucrânia e das sanções da Europa contra a Rússia, Moscou, através do seu presidente Vladimir Putin, começou a ameaçar: pessoal, vou fechar o gasoduto, vou fechar o Nord Stream 1 e o 2, que abastece tanto a Europa quanto a Alemanha. Mas ele não cumpriu essa promessa, fechava por 1 ou 2 dias e voltava a reabrir novamente, porque é uma fonte de riqueza para a Rússia. Porém, algum país foi, na calada da noite, pelo fundo do mar, colocou explosivo, provavelmente explosivo plástico, e explodiu o gasoduto, numa sabotagem. A quem interessava este ato, hein? Será que a Rússia iria prejudicar a si própria? Pessoal, inicialmente e de pronto, o governo Biden acusou a Rússia de sabotagem. Foi a Rússia, foi Moscou. Moscou negava, Moscou acusou e desconfiava da Inglaterra. E ficou aquele jogo de empurra-empurra. O Zelensky foi também a favor dos americanos. Foi a Rússia, foi Moscou, foi Putin. E finalmente o tempo passou até que em fevereiro de 2023 o premiado jornalista Seymour Hersh, o veterano jornalista, ganhou de vários prêmios, um renomado jornalista, especialista em geopolítica, assuntos secretos e militares, ganhador de vários prêmios, inclusive o prêmio Pulitzer de jornalismo, tanto americano quanto mundial. Ele é o responsável por muitas reportagens polêmicas. Inclusive, uma delas diz:
a encenação da morte de Osama Bin Laden pelo governo Obama. Seymour Hersh é responsável por suas impressionantes reportagens investigativas, entre elas as torturas sofridas por prisioneiros em Abu Ghraib. Segundo o jornalista Seymour Hersh, a Marinha norte-americana, juntamente com a Marinha da Noruega e com a CIA, implantaram explosivos no gasoduto através do mar e explodiram os gasodutos com o objetivo de acusar Moscou e com isso obter vantagens, pessoal. Depois dessa reportagem, Moscou exigiu uma investigação séria e boa parte da Europa também estão investigando os Estados Unidos, o governo de Joe Biden, pessoal. Porque isso seria um ato de guerra não só contra a Rússia, como também contra a Alemanha e toda a Europa, pessoal. Ou seja, se comprovado, os americanos são vilão que estão, em vez de apaziguar, colocando tensão no mundo, pessoal. Está sob investigação. O jornalista tem várias fontes sérias, inclusive dentro do Departamento de Defesa norte-americano. Pessoal, boa parte da Europa está investigando isto. Mas quem vai acusar os Estados Unidos, pessoal? Por isso, um dos motivos pelos quais os americanos estão sendo vítimas de OVNIs por todo o espaço aéreo, pessoal. Tudo isso não passa de um engodo para ocultar algo que foi feito às escondidas, mas segundo a Bíblia, nada está oculto que um dia não seja revelado. Então, pessoal, é tipo alguém que quer camuflar alguma coisa. Meu amigo, quem quebrou esse copo aqui? Essa xícara? Rapaz, as pitombas, que caixa bonito. Amigo, o assunto aqui não. Amigo, o assunto aqui é a xícara, meu amigo. Quem quebrou esse copo? Quem quebrou a xícara? Mas, rapaz, a Jurubeba tem efeitos colaterais. O céu é azul, pitomba, macaíba, coco seco, são frutos. Meu amigo, quem quebrou o copo? É isso, pessoal, que está acontecendo, pessoal. Quando se faz uma coisa às escondidas e quer tirar o foco, para que é melhor dizer que alienígenas estão invadindo o nosso território e a imprensa parcial, como sempre, divulga com veemência. O governo americano derrubou 3 OVNIs. Isso aí seria um modo de tirar o foco, pessoal. Repito, seria um ato de sabotagem muito covarde, uma declaração de guerra contra Moscou, tanto a Europa quanto a Alemanha, pessoal. Deus tenha piedade do nosso mundo, o que está acontecendo, pessoal. Muita coisa é escondida da gente, muita coisa é oculta, e que Deus proteja o nosso país, nossa vida, o nosso mundo. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.